Deus abandonou Jesus, o mistério do silêncio na hora mais sombria. Pensa comigo, e se o silêncio na cruz não fosse Deus longe, mas a forma mais alta de ele responder? A pergunta é direta. Deus abandonou Jesus? O grito no Gólgota parece dizer que sim, só que a Bíblia mostra outra chave. Na época de Jesus, quando alguém citava o primeiro verso de um salmo, era como dizer, abre aí o salmo todo. Ao falar, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus estava puxando o Salmo 22 inteiro para a cena. Esse salmo começa com dor, mas termina em vitória. Ele fala de zombaria, de mãos e pés perfurados, de roupas sorteadas e, no fim, de anúncio às nações. Ou seja, o que soa como derrota é, na verdade, o código do cumprimento. O silêncio não fecha o céu. O silêncio coloca tudo no lugar certo para a palavra já escrita falar com clareza. A história de Deus com seu povo confirma isso. Abraão caminhou 3 dias sem nova ordem, mas o cordeiro já estava preparado. Jó fez perguntas que queimavam por dentro e descobriu que Deus não tinha ido embora. Elias correu para o deserto e ouviu Deus numa voz mansa, não no barulho. Daniel orou, e a resposta demorou por causa de guerra espiritual, não por ausência. Israel guardou o sábado para parar e entender o sentido das coisas. Essas cenas não romantizam o vazio. Elas mostram a gramática de Deus. Ele fala com palavras e também com pausas e sinais. No Calvário, essa gramática fica escancarada. Ao meio-dia, vira noite, a terra treme, o véu do templo rasga de cima a baixo. Em Jerusalém, o culto marca a hora 9, enquanto no Gólgota o justo se entrega. Soldados repartem roupas, Jesus prova vinagre e o Salmo 22 aparece em cada detalhe. Parece silêncio, mas o culto responde, a criação participa, as profecias se alinham. A cruz não é abandono, é julgamento. O réu não é o filho, é o pecado sobre ele. A sentença não sai em gritos, sai num ato perfeito. Quando Jesus diz, está consumado, pense num recibo carimbado, pago. A partir dali, o acesso ao lugar mais sagrado não é privilégio de poucos. O que vamos fazer aqui é entrar nesse intervalo entre o grito e a resposta para decifrar o mistério do silêncio. Vamos ler a promessa de Deus por trás do clamor de Jesus, enxergar o julgamento de cabeça para baixo, onde a culpa muda de lugar, ouvir o culto do templo como legenda da cena, separar sentimento de abandono e separação de verdade, entender a escuridão do meio-dia como uma aula da criação e ver o sábado como o tempo que prepara o domingo. Nada de viagem, é Bíblia aberta. Atenção aos detalhes e aplicação prática para quando a nossa vida também fica no meio do caminho entre dor e explicação. Se você já pensou onde Deus estava quando tudo escureceu para mim, este caminho é para você. A meta não é fazer show com mistério, é transformar mistério em entendimento, fé em prática e dor em esperança com os pés no chão. A cada capítulo, a Bíblia vai guiar sua mente e aquecer seu coração, para que perguntas certas encontrem respostas certas. Então, antes de olhar para sinais no céu ou reações da multidão, vamos entender o que Jesus quis acionar ao dizer aquela frase. Ele usou um código conhecido. Quem ler com calma vai perceber. Ali começa a virada. O grito que cita um salmo inteiro. A cena da cruz parece um caos de julgamento, mas, se a gente olha com calma, dá para ver um tribunal virado ao contrário. Tem muita gente em cadeira de autoridade, mas o verdadeiro juiz fica em silêncio, esperando a hora certa de dar a sentença. Parece que o réu é Jesus, porém pela Bíblia, o réu de verdade é o pecado que ele está carregando. Pilatos lava as mãos. O sinédrio acusa, a multidão pede a morte e Jesus não tem defesa humana. O céu também fica em silêncio, não por indiferença, e sim por respeito ao momento, como nas histórias de Jó e de Zacarias. É a pausa do tribunal, quando a prova principal está sendo colocada na mesa.
Isaías já tinha falado do servo que não abre a boca. Por isso, o silêncio de Jesus diante de Pilatos não é fraqueza, é cumprimento da promessa. O julgamento dos homens mostra sua falha para que o julgamento de Deus apareça com clareza. As testemunhas misturam metade da verdade com frases fora de contexto. O conselho tenta alinhar versões e não consegue. A política aperta e o governador assina por conveniência. Deus não interrompe a farsa com trovões. Ele deixa a injustiça se revelar por inteiro para que cada um assuma sua parte. No dia da expiação, 2 bodes explicavam visualmente o que estava acontecendo. Um era sacrificado, o outro levava a culpa para longe. Na cruz, os 2 sinais se juntam. O cordeiro é oferecido e a culpa é removida quando o inocente toma o lugar do culpado. Sem barulho para distrair, a justiça de Deus aparece sem espetáculo. O próprio formato do julgamento escancara o mundo de cabeça para baixo. Quem julga o justo está errado por dentro. Quem diz, sou inocente, participa da culpa. O silêncio de Jesus desmonta a máquina de acusações vazias e guarda a palavra final, que vai descer do alto como sentença. Há testemunhas e sinais por toda parte. O letreiro de Roma explica o motivo político, mas a Escritura mostra o motivo eterno. Soldados cumprem profecias sem perceber. O povo oscila entre zombaria e compaixão. E o centurião, no fim, vai reconhecer que Jesus era justo e filho de Deus. O sol escurece, a terra treme, o véu espera a ordem. No templo, o culto segue. Se o pai ama o filho, por que não para a violência? Não por frieza, mas porque a justiça precisa ser cumprida. Pecado não é simples erro de papel. Ele fere, separa e mata. O pai entrega, o filho obedece, o espírito sustenta. É o pai, o filho e o espírito agindo juntos por quem não tinha saída. Quando a oferta chega ao ponto certo, o tribunal fala sem deixar dúvidas. O silêncio preserva a grandeza desse pagamento e o acusador perde a voz. Os evangelhos anotam o horário de tudo. A 9ª hora, o sangue no madeiro, o culto que continua no templo. Não é detalhe solto, é prova. O silêncio do Gólgota ganha trilha no santuário. O relógio do culto explica a cena da cruz. Quando o tribunal humano se cala e o tribunal de Deus assume, a sincronia entre cruz e templo derruba a ideia de abandono e confirma. O céu falou na hora certa e a sentença foi dada. O tribunal invertido. Quando o céu faz silêncio para sentenciar. A cena da cruz parece um julgamento confuso. Muita gente falando ao mesmo tempo, cada autoridade fazendo sua parte, muita pressa para terminar logo. Mas quando a gente desacelera e observa com calma, outra imagem aparece. É como um tribunal virado ao contrário. Tem homens em cadeiras de poder, dando ordens e batendo o martelo. E, ao mesmo tempo, o verdadeiro juiz fica em silêncio, não porque não se importa, mas porque espera a hora exata de dar a sentença. Aos olhos apressados, parece que o réu é Jesus. Pela luz da Bíblia, o réu é o pecado que ele decidiu carregar por nós. O céu se cala por respeito ao momento, como nas histórias de Jó e de Zacarias, quando tudo para e a atenção se volta para a prova principal. É a pausa solene do tribunal, quando a peça-chave do caso está sendo colocada na mesa, e ninguém deve interromper. Isaías já tinha descrito o servo que não abre a boca, como cordeiro levado ao matadouro. Por isso, o silêncio de Jesus diante de Pilatos não é fraqueza, nem medo, é cumprimento de promessa e domínio da situação. O julgamento dos homens precisa mostrar suas rachaduras para que o julgamento de Deus apareça sem dúvida. As testemunhas misturam meias-verdades. O conselho religioso tenta combinar versões e não consegue. A política aperta por todos os lados. Herodes zomba, Pilatos lava as mãos e assina por conveniência. Deus não quebra a porta do tribunal humano com trovões para calar todo mundo.
Ele permite que a injustiça se revele inteira, para que cada um assuma sua parte e para que fique claro quem errou, quem cedeu, quem manipulou e quem se manteve fiel. No dia da expiação em Israel, 2 bodes explicavam com imagens o que Deus faria de forma definitiva. Um bode era separado para o Senhor e sacrificado. O outro recebia as mãos do sacerdote sobre a cabeça, com as culpas do povo confessadas, e era levado para o deserto, carregando aquilo que separava as pessoas de Deus. Na cruz, esses 2 sinais se juntam de uma vez por todas. O cordeiro é oferecido no nosso lugar, e a culpa é retirada de cena quando o inocente assume o lugar do culpado. Sem barulho para distrair, sem efeitos, a justiça de Deus aparece sem espetáculo, clara e firme. A pausa entre o clamor e a resposta abre espaço para que essa palavra fique nítida: pagar. A cruz não só emociona e comove. A cruz encerra processos, quita a dívida, fecha o caso. O formato desse julgamento deixa evidente um mundo de cabeça para baixo. Quem julga o justo está distorcido por dentro. Quem diz, sou inocente, participa da culpa. Quem chama mentira de verdade, perde o acesso ao caminho da vida. O silêncio de Jesus não é derrota, é estratégia santa. Ele desliga a máquina de acusações vazias, não alimenta a confusão, não entra no jogo de provocações. A palavra final não vai ser arrancada no grito ou na pressão da multidão. Ela desce do alto como veredito de quem tem autoridade real. Assim, a inocência do filho fica evidente para qualquer olhar honesto, e a culpa do pecado se torna inescapável. O tribunal que parecia invisível se torna realidade diante do juiz, que une justiça e misericórdia no mesmo ato. Há testemunhas e sinais por toda parte, dentro e fora da cidade. O letreiro de Roma, rei dos judeus, explica o motivo político, mas a Escritura revela o motivo eterno. Soldados repartem as roupas e, sem saber, cumprem profecias antigas. Alguém oferece vinagre, outro lança a sorte, e nada é por acaso. O povo oscila entre zombaria e compaixão. Alguns batem no peito quando percebem o que aconteceu. O centurião, acostumado a ver gente morrer, observa cada detalhe e, no fim, confessa que Jesus era justo e filho de Deus. O sol escurece fora de hora, a terra treme. Rochas se fendem e o véu do templo espera a ordem para se abrir. No templo, o culto continua com incenso e cânticos. Aquilo que a lei desenhou por anos em sombras, agora aparece em corpo e sangue diante de quem olha com honestidade. Se o pai ama o filho, por que não parou a violência naquele instante? Não foi por frieza, indiferença ou falta de poder. Foi porque a justiça precisava ser cumprida até o fim. Pecado não é erro de papel que se resolve com um deixa pra lá. Pecado fere, separa e mata. O pai entrega, o filho obedece, o Espírito sustenta do começo ao fim. É a Trindade agindo junto por quem não teria saída sem substituição. Quando a oferta chega ao ponto certo, o tribunal do céu fala sem ambiguidade. O silêncio preserva a grandeza da quitação. O acusador perde a voz, e com ele perdem força a vergonha e a culpa que nos prendiam. Onde há perdão real, corrente cai, peso sai, e a vida volta a respirar. Os evangelhos fazem questão de anotar os horários e formar a ata desse dia. A hora terceira, a sexta, a nona, o sangue no madeiro, a liturgia que segue, o cântico que sobe. Não é coincidência de relógio, é sincronia planejada. O silêncio do Gólgota tem trilha no santuário. O relógio do culto em Jerusalém funciona como legenda, explicando a cena da cruz. Quando o tribunal humano se cala e o tribunal de Deus assume, a ligação entre cruz e templo derruba a ideia de abandono e confirma uma verdade simples e forte. O céu falou na hora certa, a sentença foi dada, a dívida foi paga e o caminho ficou aberto para sempre.
o relógio do templo, a hora nona e a liturgia que responde. O véu do templo era como uma placa de "daqui não passa". Um tecido grosso, com querubins bordados, marcando que o Santo dos Santos não era corredor, era o lugar da presença. Na tarde da cruz, quando Jesus brada, essa barreira cede. O rasgo vem de cima para baixo. Não foi gente abrindo caminho. Foi Deus abrindo a passagem do céu para a terra. O silêncio do céu vira um sinal que todo mundo consegue ver. Algo central na fé mudou ali. Para entender o véu, é só lembrar a história. Depois do Éden, querubins guardavam o caminho da vida. No tabernáculo, os bordados guardavam a sala mais sagrada. O véu protegia, separava o comum do santo. Quando ele rasga, não é porque a santidade ficou mais fraca, é porque o que precisava ser feito, foi feito. O que antes era perigoso, vira convite. O cordeiro abriu passagem com o próprio corpo. A tradição fala do véu como algo pesado e sólido. Faz sentido. Símbolo forte pede linguagem forte. E Deus não esperou reforma, nem reunião de líderes. Ele foi direto ao ponto que dizia distância e transformou em acesso. Rasgar de cima para baixo tira qualquer chance de explicação humana. É resposta do alto. É a assinatura do Pai no instante em que o Filho entrega o Espírito. No segundo templo, já não havia a arca dentro do Santo dos Santos, mas o véu continuava lembrando a santidade e a presença. Com o rasgo, Deus deixa claro, o acesso não depende de um objeto sagrado, depende do sangue do Filho. O que era sombra vira caminho novo e vivo. A geografia do culto muda, sai do prédio e acende nos corações. O véu que guardava um ponto agora se abre para formar um povo. Esse rasgo conversa com o corpo de Cristo. O corpo ferido abre uma trilha que agulha nenhuma faria. Quem passa por ela chega ao Pai com confissão e fé, não com bravata. Termina o ciclo de sacrifícios repetidos. Começa a vida oferecida a Deus em cada gesto. A fronteira deixa de ser parede e se torna pessoa. Não é um corredor estreito, é um abraço de adoção. Por isso, a oração aprende a dizer Pai sem escadas religiosas. O rasgo também julga sistemas. Quando Deus dá acesso, religiões que vendem atalho perdem o negócio. Cai o comércio da mediação. Hierarquias que se alimentam de medo e culpa ficam expostas. A santidade continua absoluta, mas o caminho muda para sempre. O Filho é a única porta confiável. Orgulhos são abatidos. Gente quebrada é levantada. Para o coração, vêm duas notícias que andam juntas. Deus não abandona e a santidade fica mais séria. Se ele abandonasse, fecharia portas. Naquele instante, ele abriu ainda mais. Aproximar-se de Deus não é passeio turístico, é entrar numa sala viva, onde o amor transforma e exige verdade. É um novo êxodo, não pelo mar, mas pelo corpo entregue, não só da escravidão externa, mas da escravidão do pecado, guiados por dentro pelo Espírito. E os sinais se juntam como peças de um mesmo quadro. O santuário fala com um gesto que nenhum homem faria. O centurião diz o que líderes não tiveram coragem de dizer. A criação treme. Não é abandono, é confirmação. O pai reconhece o filho, a casa reconhece o novo acesso. O estrangeiro reconhece a inocência. O mundo material reconhece o impacto. Se o véu rasgou, o clamor foi ouvido. O silêncio era reverência. E a fé aprende a diferenciar, sentir-se só de estar, de fato, separado. O véu rasgado, quando o silêncio abre caminho. O véu do templo era a linha do "daqui não passa". Um tecido grosso, cheio de querubins bordados, lembrava que o Santo dos Santos não era corredor, era o lugar da presença. O sumo sacerdote só entrava ali uma vez por ano, com sangue e incenso, do jeito certo e na hora certa. Na tarde da cruz, quando Jesus brada, essa barreira cai.
O rasgo vem de cima para baixo. Não foi gente abrindo passagem, nem obra combinada. Foi Deus abrindo o caminho do céu para a terra. O silêncio do céu vira um sinal visível e incontestável. Quem estava no templo, quem estava na cidade, todos percebem. Algo central na fé mudou de posição. Para entender o véu, olhe a história. Depois do Éden, querubins guardaram o caminho da vida. No tabernáculo, os bordados guardavam a sala mais sagrada. O recado era simples. Não se entra de qualquer jeito. O véu protegia, separando o comum do santo para o povo não ser consumido. Quando ele rasga, não é porque a santidade ficou menor. É porque a obra necessária foi cumprida por completo. O que era perigoso vira convite. O cordeiro abriu a passagem, não com tecido, mas com o próprio corpo ferido por amor. A tradição descreve o véu como muito espesso, pesado, resistente. Símbolo forte pede linguagem forte. E Deus não esperou reforma, votação ou reunião de líderes. Foi direto ao coração do sistema que dizia distância e transformou em acesso. O rasgo de cima para baixo tira qualquer controle humano da cena. Nenhum sacerdote em sã consciência encenaria isso. É resposta do alto, a assinatura do Pai, no exato momento em que o Filho entrega o Espírito e conclui a missão. No segundo templo, já não havia a arca lá dentro, mas o véu seguia afirmando a santidade e a memória da presença. Com o rasgo, Deus deixa claro: o acesso ao Deus vivo não depende de um móvel sagrado, depende do sangue do Filho. O que era sombra vira caminho novo e vivo. A geografia do culto muda de endereço. Sai do prédio, atravessa as paredes e acende nos corações, nas casas, nas ruas. O véu que guardava um ponto se abre para formar um povo inteiro em comunhão. Esse rasgo conversa com o corpo de Cristo. O corpo ferido abre uma trilha que agulha nenhuma faria. Quem atravessa chega ao Pai com confissão e fé, não com bravata ou currículo. Acaba o ciclo de sacrifícios repetidos. Começa a vida inteira como culto, no trabalho, na mesa, na caminhada diária. A fronteira deixa de ser parede e se torna pessoa. Não é um corredor estreito, é um abraço de adoção. Por isso a oração aprende a dizer Pai, sem escadas religiosas, sem senha secreta, com coração sincero. O rasgo também julga sistemas. Quando Deus dá acesso, religiões que vendem atalho perdem o negócio. Cai o comércio da mediação e hierarquias que se alimentam de medo e culpa ficam expostas. A santidade continua absoluta, mas a via muda para sempre. O Filho é a única porta que não engana e não explora ninguém. O orgulho que gostava de girar chaves desce do pedestal. Os quebrados, que achavam que nunca chegariam, são levantados e acolhidos. Para o coração, duas notícias caminham juntas. Deus não abandona e a santidade fica mais séria. Se ele abandonasse, fecharia portas. Naquele instante, ele abriu ainda mais. Aproximar-se não é passeio turístico, é entrar numa sala viva, onde o amor transforma e exige verdade, arrependimento e mudança. É um novo êxodo, não pelo mar, mas pelo corpo entregue, da escravidão do pecado para a liberdade guiada por dentro pelo Espírito, dia após dia. E os sinais se unem como coro. O santuário fala com um gesto que nenhum homem faria. O centurião diz o que líderes calaram. A criação treme e confirma que algo único aconteceu. Não é abandono, é confirmação. O pai reconhece o filho, a casa reconhece o acesso, o estrangeiro reconhece a inocência, o mundo material reconhece o impacto. Se o véu rasgou, o clamor foi ouvido. O silêncio não foi desinteresse, foi reverência diante do ato supremo. E a fé aprende a diferenciar, sentir-se só de estar realmente separado, firmando os pés no fato. A porta está aberta. Abandono sentido versus separação real. A cruz coloca a gente diante de uma diferença que muda tudo.
Sentir abandono não é o mesmo que estar realmente separado de Deus. O grito de Jesus nasce de uma dor real, porque ele carrega um peso que ninguém mais carregou, um peso que esmaga corpo e alma. Mesmo assim, a união do filho com o pai não se quebra. A aliança entre eles não racha, não perde força, não falha. O que acontece ali não é uma ruptura em Deus. É o pecado sendo condenado no corpo do justo para trazer de volta quem estava longe. O desamparo sentido faz parte do caminho de substituição. A separação de verdade era nossa. E na cruz, essa distância é vencida de uma vez por todas, como se um muro caísse e a estrada até o Pai ficasse livre. Quando a dor aperta, a nossa sensação costuma gritar que Deus sumiu. É assim com a gente, e os salmos mostram esse caminho honesto de falar a verdade quando o céu parece calado. Jesus entra nessa linguagem, pega o nosso lamento, leva até o altar do amor e o consagra. Ele ora com as nossas palavras para nos levar ao lugar certo. O clamor não quebra a aliança, pelo contrário, mostra a fidelidade do Pai, sustentando o Filho até a hora da resposta. Quem aprende a clamar assim, descobre que a sensação muda, mas a presença permanece. A ideia de abandono cai quando olhamos os sinais que Deus mesmo deu naquele dia. Se o pai tivesse rejeitado o filho, portas se fechariam, luzes se apagariam para sempre. O que a gente vê é o contrário. O véu se rasga de cima a baixo, a terra treme, o céu escurece e o caminho é aberto. O pai entrega por amor, o filho se oferece em obediência, o Espírito sustenta tudo do começo ao fim. É obra do Deus triuno, perfeita e coordenada. A sensação de desamparo pertence ao processo de expiação, não à essência da relação entre pai e filho, que continua firme enquanto o resgate é feito. A frase bíblica sobre a maldição ajuda a entender: maldito todo aquele pendurado no madeiro. Não significa que o filho virou pecador por dentro, como se sua natureza tivesse mudado. Significa que ele assumiu a nossa culpa como cordeiro substituto, ficando no nosso lugar na hora do juízo. A justiça é satisfeita sem passar a mão na cabeça do erro, e a misericórdia nos alcança sem diminuir o estrago do pecado. É amor que paga o preço, toma para si o que nos quebrava e termina o que começou. Assim Deus é justo e, ao mesmo tempo, justificador de quem crê. A cruz também educa a nossa leitura das emoções. Os sinais corrigem as conclusões apressadas do coração. O véu rasgado, a confissão do centurião, a terra tremendo, o está consumado, o sábado que prepara o domingo formam um mapa. Com esse mapa na mão, a alma aprende a dizer: estou sentindo distância, mas sei que o acesso foi aberto. Ainda não tenho resposta, mas o veredito já foi dado a meu favor. Essa é a diferença entre sentir e decidir com base na verdade. A fé não nega o que dói, mas não entrega o volante para o que dói. Jesus não faz cena, ele sofre de verdade. O corpo dói. A sede consome, a alma desce ao ponto mais fundo da experiência humana. Por isso, a intercessão dele tem autoridade. Ele sabe o que é noite e sabe como atravessá-la. Ele aponta uma porta que já foi testada sob a maior pressão e permaneceu de pé. Quando diz que o caminho está aberto, não romantiza o vale e nem promete atalhos fáceis. Ele oferece passagem segura, passo após passo, para quem confia e anda. Essa chave nos livra de dois erros que cansam o coração. O primeiro é tratar a cruz só como exemplo moral, como se fosse apenas uma aula de coragem. O que nos salvou foi uma quitação real, uma dívida paga de verdade, não a inspiração de um mártir. O segundo erro é falar antes da hora, responder sem esperar o tempo de Deus. O silêncio do Pai guarda a grandeza desse pagamento e nos ensina a ordem do céu. Há momento de clamar, momento de esperar e momento de declarar consumado.
Como a união com o Pai não foi rompida, a história não termina na noite. A própria criação ainda vai responder com sinais e nos conduzir até a última palavra, aquela que fecha a conta e abre o domingo. A escuridão ao meio-dia, sinal cósmico ou silêncio pedagógico. O meio-dia é quando a luz está no auge, hora em que as sombras não mandam. Naquele dia, porém, a criação parou o relógio e cobriu tudo com um manto escuro. Não foi tempo fechado por acaso, foi um sinal pensado por Deus. A Bíblia já tinha falado de dias em que a noite invade o dia, quando Deus julga e corrige a história. O Egito ficou em trevas antes da Páscoa. O Sinai foi coberto por nuvem, quando a aliança recebeu suas palavras. Em cada cena, a sombra não significa abandono, mas tribunal, mudança e começo de caminho. No Calvário, essa lógica volta. A luz do mundo pendurada na cruz chama a criação para uma pausa que nenhum homem conseguiria produzir. E o céu se cala para que a voz do Cordeiro seja a referência segura. A escuridão não diminui a luz, ela destaca a luz. Com as cores mais apagadas, detalhes que passavam batidos saltam aos olhos. A risada dos zombadores soa fora de tom. Os açoites mostram a injustiça crua. A sede do inocente deixa de ser um detalhe médico e vira sinal de entrega total. A sombra segura a mão dos apressados e obriga a pensar: quem está sendo julgado aqui, o que curou leprosos ou a culpa que ele tomou para si? Sem mercado, sem distrações, sobra um altar e uma decisão. Como no Êxodo, a noite prepara uma passagem. No Egito, foi do cativeiro para a estrada com Deus. No Gólgota, é da culpa para o abraço da reconciliação para todos os povos. As trevas viram ponte. O que parecia ausência se torna corredor, onde Deus pega o peregrino pela mão. A terra treme, não para destruir, mas para dizer que nenhuma estrutura orgulhosa fica de pé diante da justiça. As rochas racham como aviso. O orgulho perde o chão, e os túmulos não terão a última palavra. Chamar esse escurecimento de fenômeno natural é fechar a porta que o texto abre. Os evangelhos marcam as horas, a intensidade e a ligação com o brado de Jesus e com o véu rasgado. O sol perde o brilho para que a voz do Filho não dispute atenção com nada. O mundo escurece para que uma palavra ganhe peso. O silêncio do cosmos não aponta para vazio, aponta para a escuta. Quem tem ouvidos, ouça. A sombra também cura a ideia de que Deus só age em plena claridade. Deus ensina no escuro. Abraão caminhou 3 dias até ouvir o anjo. Jonas conheceu o ventre do peixe antes de ver a luz. Os discípulos lutaram contra o vento até enxergar o Mestre sobre as águas. Em todas essas histórias, a noite não anulou a presença. Ela preparou o encontro. No Calvário foi assim. Cortou distrações, expôs a maldade, aumentou a compaixão e conduziu ao momento exato da última palavra. Perceba como a escuridão costura o templo e o monte. A tarde de culto avança. O incenso sobe, os cânticos preenchem o pátio e a sombra parece dizer: olhem para o que o rito sempre apontou. No monte, a mesma sombra protege o justo do olhar curioso. Deus não transforma a cruz em espetáculo. Ele veste a maior obra da história com sobriedade, para que as consciências tratem o assunto com a seriedade que ele merece. Essa noite, no meio do dia, fala com quem sofre em silêncio. Quando a luz some de repente, não é Deus indo embora. Algo decisivo está acontecendo. Às vezes, a resposta demora porque a prova final está sendo aplicada. Às vezes, a assinatura está a segundos. A escuridão não é casa, é túnel. Ela derruba a pretensão de controle, dá rosto à fidelidade das mulheres, abre os olhos do centurião e mexe com a multidão. E quando tudo parece suspenso por um fio, o Cordeiro ergue a voz, não para pedir piedade, mas para declarar consumado.
A moldura escura serviu ao selo claro. O pagamento não ficou pela metade. A justiça não parou no meio. Essa declaração ilumina tudo o que veio antes e o que virá depois. Tetelestai, o recibo em uma palavra. Tetelestai não é suspiro de derrota, é anúncio de vitória. Jesus grita com voz firme porque não é arrastado ao fim. Ele escolhe a hora de se entregar. Em grego, essa palavra indica algo concluído que continua valendo. Está feito e vai continuar valendo. O que faltava diante do tribunal de Deus recebeu selo definitivo. Nada precisa ser acrescentado para a reconciliação ser real. Nos recibos antigos, tetelestai marcava a dívida quitada. Na cruz, é como se Deus carimbasse a nossa conta moral. A culpa não foi ignorada, foi tratada com justiça. A lei não foi flexibilizada, foi cumprida. Sai o ciclo de parcelas de autopunição. Entra um veredito estável que muda a forma de orar, de pensar e de olhar o futuro. O acesso a Deus não depende de humor do céu, depende do que já foi declarado. Essa palavra reúne 3 imagens da Bíblia de um jeito simples. Do templo, sangue que purifica, oferta aceita, alguém que nos representa. Do tribunal, acusação respondida, sentença assinada, pena cumprida. Da família, adoção confirmada, herança válida, mesa aberta. Com o véu rasgado, o reconhecimento do centurião e a terra tremendo, a voz do filho registra nos céus uma quitação que ninguém pode cancelar. Repare no verbo, não estou destruído, mas está consumado. O foco não é um sentimento, é a obra concluída. A cruz não é vitimização, é o rei agindo. A serpente que se alimentava de culpa perde sua ferramenta. O acusador perde argumento. Se a dívida foi paga, quem continua cobrando sem motivo está errado. Se a justiça foi satisfeita, ameaças soltas são mentira. Tetelestai desmonta escravidões religiosas e o orgulho de quem confia no próprio desempenho. Esse brado puxa memórias da Páscoa. Antes, sangue nas portas. Agora, sangue que marca a consciência. A casa interior, antes em pânico, encontra descanso. A mesa, antes cheia de culpa, fica simples de novo. As barganhas caem quando o preço está pago. A resposta certa deixa de ser performance e vira gratidão, que se traduz em obediência alegre. Tetelestai também cura o medo de "e se eu cair de novo?". A obra foi feita fora de nós, por nós e a nosso favor. Isso não dá licença para cinismo. Liberta da necessidade de fabricar segurança todo dia. Arrependimento vira volta confiante. Santidade vira fruto de quem já foi aceito. E encerra cobranças indevidas. A dívida existia, mas foi paga. A vergonha tinha argumentos, mas perdeu a causa. Essa certeza dá coragem para fazer os reparos necessários sem paralisar a alma. Esse brado prepara o sábado do silêncio. Não é vazio, é descanso inaugurado pelo novo Adão que termina a obra na sexta e repousa. As mãos soltam pontes que a gente inventou porque o caminho foi aberto do alto. Tetelestai convida a viver com o recibo à vista, parar de negociar paz, abraçar disciplina como crescimento e confiar sem pânico. Quando essa palavra se firma no coração, acusações perdem eco, dores ganham limite e o futuro volta a ter cor. O sábado do silêncio, o dia que gestou o domingo. O sábado entre a cruz e a madrugada do primeiro dia não foi vazio, foi gestação. A cidade desacelerou, a pedra selou o túmulo como sentença, guardas vigiaram uma porta que não poderiam controlar. Então veio o velho mandamento como gesto de misericórdia. Descansar quando a mente grita e o coração quer consertar tudo.
Deus ensinou a não interferir na obra que só Ele termina. O silêncio não era ausência, era convite para confiar no que já foi consumado. Desde o começo, o sétimo dia foi separado para parar e enxergar. Israel guardava maná extra. A terra descansava em anos marcados. O sábado repetia: lembre o que Deus fez, lembre quem você é, lembre que a vida não se sustenta por controle. No túmulo emprestado, essa lição ficou ainda mais clara. A cruz soou como o martelo do tribunal. O sábado segurou a mão do povo para que a pressa não borrasse a assinatura do Pai. As mulheres prepararam aromas, obedeceram ao calendário e seguraram o impulso de correr ao jardim antes da hora. José de Arimateia pediu o corpo. Nicodemos trouxe mirra e aloés. Depois, a cidade silenciou. A fé calçou sandálias de disciplina. Parar não é falta de amor, é confiança. O descanso transforma o coração em altar, não em oficina ansiosa. Esse sábado confrontou o ativismo religioso. Líderes seguiram agendas, soldados confiaram em selos, discípulos se esconderam. O sábado colocou todos debaixo do mesmo tempo e ofereceu uma virada: sair da ansiedade e entrar na confiança. Descansar é obediência, é dizer não à ilusão de autossuficiência, é coragem de parar quando o orgulho mandaria continuar. Nasce ali uma liturgia discreta: lembrar, lamentar e esperar. Lembrar o que Deus fez, lamentar sem negar a dor. Esperar alinhando sentimento e verdade. A alma aprende nessa pausa, o corpo desacelera, a respiração se alonga, a fala fica mais limpa. Quem aprende a esperar em Deus reconhece o verdadeiro sinal quando chega, sem confundir brilho com glória. No plano de Deus, o intervalo tem cheiro de gestação. O túmulo é um útero de pedra prestes a romper. Como no Éden, com Noé, com Ruth, com Ana, com Maria, o que aparece em público primeiro foi formado no secreto. O sábado junta essas histórias para ensinar paciência. O que Deus faz na superfície surge na hora certa, porque já estava sendo gerado por dentro. E esse dia também troca os microfones. Quem parecia ter voz, perde a vez. Quem parecia esquecido fala primeiro. As mulheres serão as primeiras mensageiras. O centurião já confessou. O ladrão entrou no descanso prometido. O sábado silencia o orgulho e inaugura uma comunidade de testemunhas sem currículo brilhante. Quando a pedra rolar, o descanso terá formado gente pronta para o anúncio que liga a tarde escura à manhã que muda tudo. As três confissões: ladrão, centurião e mulheres. Três vozes se acendem no fim daquela tarde e no sábado de silêncio. Não saem do templo nem do tribunal. Vêm de um ladrão sem currículo, de um centurião acostumado à morte e de mulheres que ficaram quando quase todos fugiram. Cada uma fala de um ponto diferente e juntas sustentam a ponte entre a cruz e a ressurreição. A lei pedia 2 ou 3 testemunhas. O Gólgota entrega exatamente isso. O ladrão pede que Jesus se lembre dele. O soldado reconhece a justiça do inocente. As mulheres permanecem em amor fiel. O silêncio de Deus não foi abandono. Foi a moldura para essas confissões. A primeira voz vem de quem menos tinha a apresentar. Condenado, ouvindo zombaria dos dois lados, ele reconhece a própria culpa e vê a inocência de Jesus. Em vez de endurecer, abre o coração e faz um pedido simples e direto: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. É fé sem barganha. A resposta de Jesus quebra a demora com um hoje que a cruz não pode impedir. Aquele homem entra pelo novo acesso como convidado e prova que Deus não exige biografias impecáveis. Ele atende arrependimento sincero e fé que chama Jesus de Rei. A segunda voz nasce onde menos se espera. Um centurião que já viu muita execução observa como Jesus sofre e fala. Vê sinais estranhos, sente a terra tremer e conclui em voz alta: este homem era justo, verdadeiramente era filho de Deus.
um representante das nações, diz o que o Sinédrio e Pilatos não quiseram dizer. Sua frase fere o orgulho de quem tenta controlar a narrativa e anuncia que os gentios também terão lugar à mesa. A terceira voz começa com passos que não recuam. As mulheres ficam de pé, observam onde o corpo foi colocado, preparam aromas, respeitam o sábado e voltam no amanhecer. Essa sequência vale mais que muitos discursos. O cuidado com o corpo, a atenção à pedra, a prontidão ao nascer do dia serão honrados com o primeiro encontro com a nova criação. Antes de qualquer púlpito se recompor, a graça escolhe vozes que a cultura calava. Jesus já havia antecipado isso no ministério. O sábado apenas coroou essa fidelidade. Juntas, essas confissões formam um mapa simples e forte. O ladrão ensina que arrependimento verdadeiro abre portas que reputação não abre. O centurião mostra que verdade pode nascer em qualquer coração que decide ver o que é real. As mulheres provam que amor perseverante enxerga o que a ansiedade não vê. Com Deus, a culpa confessada encontra perdão. A verdade dita com coragem encontra caminho, e o tempo obedecido gera fruto. Essas vozes respondem perguntas antigas. Quem tem chance depois de uma vida torta? O ladrão responde com um hoje, capaz de atravessar desculpas. Quem reconhece a glória no lugar improvável? O centurião responde com uma sentença reta. Quem carrega a boa notícia quando os fortes perderam a voz? As mulheres respondem com passos firmes que viram corrida ao amanhecer. Ninguém está fora do alcance de Deus. Nenhuma cultura cala a verdade quando ele decide ser visto. Nenhuma estrutura segura o anúncio quando a pedra rola. Há um detalhe que derruba o orgulho religioso. Ladrão, centurião e mulheres formam um triângulo que inclui margens, poder e comunidade de fé. Deus recolhe confissão de cada lado para que ninguém reivindique exclusividade. O arrependido não despreza a responsabilidade pública. O poderoso convertido não apaga a importância da perseverança da comunidade. A comunidade fiel não olha de cima quem chega por último. Todos se curvam diante do Cordeiro, porque só ele carregou o peso que abriu nossas bocas. Essas três confissões atravessam os séculos como espelho e convite. Se seus erros te prendem, faça como o ladrão e peça lembrança ao rei. Se o ambiente te treina para o cinismo, faça como o centurião e diga em voz alta o que é verdade. Se o cansaço quiser te tirar do essencial, faça como as mulheres. Apareça no amanhecer com o que você tem. Com essas posturas, você atravessa a ponte e vive a resposta que a cruz já preparou. Aplicações práticas. Quando Deus parece calado hoje. Quando o céu parece calado, a fé precisa virar prática. A cruz não foi feita para vitrine, foi dada para a vida comum. Comece voltando para a palavra. Use o Salmo 22 inteiro, não um verso solto. Leia em voz alta até o ponto em que o lamento vira louvor. Troque o porquê pelo ele fez. Se a mente distrair, recomece. Não é para convencer Deus, é para lembrar sua alma de que o veredito já foi dado. Quem ora assim, não nega a noite, mas caminha seguro nela. Dê lugar para a mesa. Amor frio se enfrenta com calor real. Separe um dia da semana para receber alguém, família, vizinho, amigo ou quem discorda de você. Comida simples, escuta honesta, perguntas que abrem caminho. Enquanto as manchetes inflamam, você serve pão e dignidade. A mesa é altar de reconciliação. Se alguém chegar ferido, não pressione. Diga, a casa está aberta porque o véu rasgou. O acesso continua aberto. Vigie a língua. Proponha 7 dias sem insultos, indiretas e humilhações. Antes de postar, pergunte: isso aproxima alguém do Pai ou alimenta a ofensa? Coragem não é grosseria. Responda ao mal com firmeza e honra. Corrija para salvar, não para vencer. Errou? Peça perdão sem enrolar.
Vigiar a língua não empobrece a fala, purifica a mensagem. Quem aprendeu a dizer consumado para a própria culpa, aprende a parar de cobrar o que não deve dos outros. Treine os olhos, reduza boatos e notícias que vendem ansiedade. Tenha horários curtos para se informar por fontes confiáveis e feche a torneira no restante do dia. Aplique ao noticiário a disciplina do sábado. Use o tempo livre para perguntas práticas. O que posso fazer de bom aqui perto? Quem precisa de uma ligação hoje? Que atitude dá corpo ao amor que confesso? Esperança cristã nasce de pequenos atos fiéis repetidos. Coloque os evangelhos no relógio, um capítulo por dia. Se sinais te inquietam, leia Mateus 24, mas siga para a vida e o ensino de Jesus. Sinais servem à fidelidade, não à curiosidade. Marque uma palavra para obedecer hoje. Se for reconciliação, dê o primeiro passo. Se for generosidade, separe um valor e entregue sem anúncio. Se for oração, defina um horário e cumpra como consulta médica. Constância simples levanta alicerces que resistem ao vendaval. Faça memória. Anote as respostas de Deus com data e contexto. Portas que abriram, conversas que fizeram paz, contas pagas sem saída, textos que iluminaram. Na próxima noite, leia para sua alma. Memória não apaga a dor, mas impede que a dor reescreva a história. O Deus que sustentou ontem, sustenta hoje. O Deus que rasgou o véu, abre caminhos agora. Não caminhe sozinho. A cruz gerou um povo. Procure uma igreja que ame a Escritura e pratique misericórdia. Sente-se onde há palavra, mesa e missão. Sirva com seus dons. Receba correção como cuidado. Ofereça cuidado como resposta. Ficar em comunidade quando dá trabalho é contracultural. O rumor perde força quando irmãos oram olho no olho. O amor frio aquece quando alguém ajuda a carregar o peso. O silêncio ganha carne quando é preenchido por presença, não por isolamento. Se a ansiedade apertar, volte ao centro, à cruz. Diga em voz alta: a dívida foi paga, o acesso está aberto, a justiça de Deus não é caprichosa, a misericórdia de Deus não é frouxa, a santidade de Deus não é distante. Não abandone a fé porque não sente. O caminho bíblico é crer no que Deus fez e deixar os sentimentos aprenderem o ritmo dessa verdade. Se precisar, procure ajuda médica e pastoral. Cuidar da mente e do corpo honra o Criador. Faça um pacto com o domingo. Escolha um gesto que alinhe sua semana à ressurreição. Uma oração ao amanhecer, um ato de generosidade, uma visita que reconstrói vínculos. O domingo é a assinatura do Pai sobre a quitação do Filho. Viver sob esse sol muda tom, agenda e prioridades. Assim, quando vier outra noite, você saberá onde acender a luz, onde respirar e qual palavra levantar como recibo. Quem pratica essas escolhas não anda ao sabor das notícias. Anda em chão firme, enquanto o mundo procura manchetes. O coração para de trocar paz por distrações e abraça a paz comprada a alto preço. O rumor perde força. A ofensa crônica encontra limite. A mesa volta a ser lugar de reconciliação. A língua se reconcilia com a verdade. A Bíblia volta para a cabeceira da casa. E a pergunta que abriu nossa caminhada recebe resposta. Deus não abandonou o filho. Deus abriu caminho para filhos e filhas. Chegamos ao ponto em que tudo se encontra. O clamor do Salmo 22 abriu o mapa. O tribunal invertido mostrou quem era o réu. O relógio do templo sincronizou cruz e liturgia. O véu rasgado trocou distância por convite. A diferença entre sentir abandono e separação real salvou a mente. A escuridão ao meio-dia nos preparou para a última palavra. Tetelestai carimbou a quitação, o sábado gerou o domingo, e as 3 confissões confirmaram o veredito do céu. Deus não abandonou Jesus.
Deus entregou o Filho para que ninguém mais fosse abandonado. A dor que ele sentiu não quebrou a união, quebrou nossas correntes. Agora a decisão sai da cena e entra na sua casa. O que fazer com o acesso aberto de alto a baixo? Ficar no átrio repetindo fórmulas ou atravessar e buscar o Pai que te chama pelo nome? O que fazer com o recibo assinado no sangue? Pagar prestações de culpa e medo ou descansar na quitação e obedecer por gratidão? O que fazer com o sábado que redefine o ritmo, encher a pausa com ruído religioso ou praticar descanso que honra a obra consumada e prepara o coração para amanhã? O Evangelho não pede plateia, pede resposta. Resposta em passos. A oração honesta que recita até o Ele fez. A mesa acesa que vence o amor frio. A língua vigiada que escolhe a verdade que cura. A comunidade que fica quando dá trabalho, a memória que guarda as respostas, a esperança que organiza o domingo como gesto de ressurreição. Guarde uma cena no coração. O centurião sob o céu escuro, o véu rasgado, o ladrão recebendo um hoje impossível e as mulheres caminhando com frascos simples. Deus usa combinações improváveis para mostrar sua grandeza. Não precisa de palcos altos, precisa de corações dispostos a ver, confessar e permanecer. Se você se vê como o ladrão, peça lembrança ao rei. Se vê como o centurião, confesse a verdade. Se vê como as mulheres, mantenha os passos fiéis e apresente-se na madrugada com o que você tem. O céu sabe quem vai chamar primeiro quando o sol nascer. Ouça como quem abre uma janela e sente ar novo. O acesso não depende do seu humor. O caminho foi aberto do alto. Deus não é gerente difícil. O recibo está assinado. A fé não é corrida por aprovação. O tribunal foi encerrado. Você pode chorar sem medo de perder amor, confessar sem medo de perder lugar, recomeçar sem medo do riso alheio. Isso não elimina a responsabilidade, libera para cumpri-la com alegria. Santidade vira estrada de filho. Missão vira participação em uma obra já vencida. Talvez o silêncio ainda pese. Tudo bem. Agora você sabe traduzir. Pode ser pausa de tribunal, ajuste de agenda santa, parto de domingo. Se a noite chegou, leia os sinais. O véu caiu e não volta. A escuridão não manda na cena, só prepara a última palavra. Quando o medo cobrar o que já foi pago, responda: está consumado. Quando a culpa tentar te algemar, olhe o rasgo de cima a baixo e atravesse. Quando a ansiedade vender atalhos, sente-se à mesa e parta o pão. Quando a vontade de falar sem pensar vier, escolha o silêncio que prepara a palavra certa. Se isso tocou seu coração, faça algo agora. Fale com Deus do seu jeito e entre pelo caminho aberto. Procure quem precisa de reconciliação. Largue o hábito que mantém a distância e abrace o que aquece a casa. Leia João e sublinhe cada frase em que Jesus fala do Pai. Volte ao Salmo 22 e marque quando o lamento vira anúncio. Encontre uma comunidade onde a palavra governa e a mesa acolhe. Consagre o domingo como assinatura do que você crê. Na próxima noite, você não estará à mercê de rumores. Estará ancorado no Deus que fala com silêncio e sinais, com véu rasgado e recibo firmado, com cruz e ressurreição. Encerramos com um convite, não com um adeus. Caminhe sob o acesso aberto, viva sob o recibo assinado, ame a mesa acesa, fale sob a luz da verdade, espere no descanso que prepara amanhã. Honre o silêncio com confiança e transforme cada passo em resposta ao amor que não desiste. Este é o canal Bíblia Além do Véu. Há mais verdades para revelar e muitos mistérios da palavra para descobrir juntos.